Olá, Divaldo. Boa noite, Boa noite, tudo bem, meu amigo? tudo bem, graças a Deus. Que bom, seja bem-vindo. Agora deu certo, né? Que bom. Bom, pedimos desculpas aos nossos amigos aí que seguem a Casa do Caminho. Peço desculpas também ao Divaldo, mas infelizmente por problemas técnicos que fogem ao nosso controle, não foi possível fazer nosso encontro ontem, como de costume, aos domingos e segundas, mas a gente remarcou para hoje e graças a Deus deu certo. Então vamos aproveitar essa chance que tivemos hoje, não é mesmo? Divaldo, é uma honra para nós tê-lo aqui hoje, tá? Você começando aí a sua estrada junto com a gente, né? Nesses encontros, né? Você já faz parte já dessa área espírita há muitos anos aí. É uma honra para a gente conhecer amigos que moram próximos também, né? A gente se conhece pouco, né? A gente não se conhecia ainda, pode-se dizer, e que agora a gente está se conhecendo um pouco mais, tá? Seja bem-vindo, sinta-se em casa, na nossa casa, né? Estamos em casa e que hoje a noite seja produtiva, né? Obrigado. Pessoal, então, antes de começar, queria que vocês nos falassem se o nosso áudio está bom, se vocês nos escutam bem, se vocês nos veem bem também, para a gente continuar com a nossa live. Por favor, se vocês puderem colocar escrito aqui embaixo, se vocês nos ouvem e nos veem bem, por gentileza, agradecemos. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho do nosso amigo Divaldo, né? O nosso amigo Divaldo é de Patrocínio, né? É, teve esse nome aí, né? Graças ao nosso amigo Divaldo Franco, né? O pai dele ouviu o nosso amigo Divaldo Franco falando, né? E encantou tanto por ele que presenteou o nosso amigo também, Divaldo Soares, com o seu mesmo nome, né? E também junto à Seara Espírita, né, trabalhando. O nosso amigo Divaldo Soares, ele faz parte aí do ESD, né, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e ele trabalha no Centro Espírita Ensinamentos de Jesus, daqui também de Patrocínio. Se vocês puderem também seguir Ensinamentos de Jesus no Instagram também, eles postam vários conteúdos bacanas aí, né? Então, vamos começar a nossa live de hoje fazendo a nossa prece de costume, para a gente se conectar com os amigos de luz que se incumbem desse encontro, né? Que nos intuam de bons pensamentos. Então, convido a todos, a cada um do seu jeito particular, íntimo, que possamos silenciar a nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos ter uma noite abençoada, produtiva, uma noite de estudos que nos leve a um estágio de conhecimento maior que tínhamos antes, agradecendo pela intuição daqueles espíritos que se encarregam desses nossos encontros, que intuem nossos espíritos, intuem a nossa casa, familiares, amigos, o nosso bairro, de sentimentos nobres, puros e leves, para que nós possamos compreender esses ensinos, esse diálogo que teremos agora. Pedimos a Deus que, intuídos pelos amigos de coração mais puro do que o nosso, que essa hora seja uma hora em que toque o nosso coração de forma especial, singular, única, independente dos que assistem e ouvem nessa hora ou dos que vão ver essa live daqui a algum tempo, que os seus corações também sejam tocados, assim como os nossos está sendo nessa hora. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pela chance da reencarnação, pelo amparo dessa doutrina que nos afaga, que nos esclarece, que nos consola e, acima de tudo, que nos ensina. Agradecemos pela família, pelo lar, pelas condições sociais,
espirituais e físicas, que nos dá a chance de estarmos aqui conhecendo um pouquinho mais sobre o dom da vida. Esteja conosco, Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Amigo, a palavra Que é assim sua. seja. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite, Augusto. Boa noite aí os irmãos espíritas, né, os companheiros de jornada da doutrina espírita. E nós começamos dizendo que falar de Jesus é sempre uma satisfação. Falar do seu evangelho sempre nos conduz a melhores condições, mas também nos traz muita responsabilidade. Responsabilidade esta, como estamos conduzindo a nossa existência aqui nesta encarnação. Mas, entretanto, não é? Nós pedimos aí desculpas antecipadamente pelas dificuldades de interpretação, pelas dificuldades de expressão, que são inúmeras, tá? E sempre que nós conversamos com os nossos alunos, com os nossos companheiros, nós sempre repetimos uma frase interessante. Sempre que for escrever a respeito de algo, sempre que for falar a respeito de algo, suba nos ombros dos gigantes, porque subindo nos ombros dos gigantes, nós conseguimos ver mais adiante, nós conseguimos enxergar mais adiante. Portanto, esse nosso estudo de hoje, simples, por sinal, nós buscamos aí em grandes vultos do Espiritismo, né? Grandes vultos da atualidade, como o Divaldo Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, né? E tantos outros estudiosos, pessoas dedicadas ao Espiritismo, além, é claro, né, dos espíritos Emmanuel, André Luiz, que nos trouxeram tanta mensagem boa, tanta informação boa pelas mãos abnegadas de Chico Xavier. E também, não é, agradecer aí a codificação kardeciana, que é a luz para o nosso caminho, desde aí de 1857. Dito isso, pessoal, nós entraremos agora no nosso tema, não é? Que é o meu reino não é deste mundo, uma passagem do Evangelho de João, em que acontece a condenação de Jesus, tá? E nós vamos ler o texto evangélico, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 40. Lembrando que Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez um recorte e se utilizou dos versículos 33, 36 e 37. Mas nós vamos ler todo a passagem para que nós possamos nos situar de forma melhor e melhor esclarecer aí essa passagem evangélica. Leiamos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E era pela manhã. E não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, pois, os judeus: A nós não nos é lícito matar alguém, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo. Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou judeu?
a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse-lhes: não acho que nele há crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte um por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Bom, a primeira consideração nossa aqui é que nós nos situemos geograficamente para nós entendermos toda a estrutura dessa passagem evangélica. Isso aconteceu na região da Judéia, em Jerusalém, não é? O Sinédrio era uma assembleia, não é? Que constituída de 72 juízes, incluindo o sumo sacerdote, que é o Caifás. O templo ali era o templo de Jerusalém, e no templo acumulava-se ali as funções de judiciário, legislativo, executivo, era o Banco Central, era a Casa de Câmbio, e ali, naquele meio, era o coração de Jerusalém. O templo era o coração de Jerusalém, tudo funcionava no seu entorno. E é por isso, então, que o pretório, que é a residência oficial do governador romano, havia sido construído ali numa fortificação chamada Torre Antônia, do lado do templo. Tá? Então, essa fortificação, essa torre, que é o pretório, era chamada de Torre Antônia. Bom, entendendo ali a estrutura, não é, de onde aconteceu, de onde há essa passagem, nós vamos falar agora um pouquinho dos personagens, não é? Deixando um pouco de lado, não de lado, mas deixando para mais adiante, para nós explicarmos de uma forma mais significativa a figura de Jesus. Nós vamos falar primeiro dos outros personagens. Tem o Caifás, que é o sumo sacerdote, que simboliza a ambição desmedida pelo poder. Era incomensuravelmente fascinado com o poder. E esse Caifás, segundo muitos relatos bíblicos, relatos históricos e tal, ele tinha entre as suas ambições, uma das suas ambições era entregar Jesus, condená-lo, entregá-lo, para que ele manifestasse os seus poderes. Porque Jesus curava leprosos, ressuscitava mortos, né? Fazia cegos enxergar, tudo isso era real, devido à sua capacidade de manipular a matéria. Então Caifás, sabendo disso, ele entrega Jesus como se fosse obrigar Jesus no momento de sua condenação, no momento do seu sacrifício, que Jesus então manifestasse os seus poderes e pudesse então reunir ali novamente o povo judeu. Pilatos, ele é a posição dúbia, é a hesitação, não é? E sempre que nós falamos sobre esses personagens, é muito interessante que nós nos coloquemos na situação deles. Não é? Então Pilatos, ele percebe que Jesus era inocente, que ele não era culpado por aquelas acusações, e ele então resolve
dizer para aqueles que ali estavam que não via nenhum tipo de crime em Jesus. Mas aí ele toma aquela postura exitosa, não é? Eu atendo ao mundo ou eu atendo à minha consciência? E ele acaba atendendo ao mundo. Tem os judeus, né, que são aqueles que pedem a soltura de Barrabás. Não é? São todos aqueles que fazem aquele manifesto e tal. Também com o mesmo pensamento, né? Acredita-se, com o mesmo pensamento de Caifás. Tá? E Barrabás era ali um salteador, né? Como diz o Evangelho, mas acredita-se que ele era também um participante de um partido, né? de uma facção política chamados os Zelotes. Tá? Então esses são os personagens que envolvem ali a passagem evangélica. Tá? Então nós vamos tentar agora entender as partes dessa passagem evangélica. Tá? Então vamos lá. Pilatos quando ele pergunta a Jesus se Jesus é rei e Jesus diz que não é, que o seu reino não é desse mundo, Pilatos parece não entender nada. Por quê? Quando Jesus coloca que o seu reino não é desse mundo, que mundo seria o outro mundo? Pilatos não compreende absolutamente nada disso. Então há ali um posicionamento de Pilatos que é horizontal, né? E o posicionamento de Jesus é vertical, totalmente diferente daquilo que Pilatos estaria falando. Até o ponto, então, que esse é um ponto crucial que todas as religiões, que são religiões espiritualistas, elas colocam que a continuidade da vida. Não é? Todas as religiões, o catolicismo, a igreja evangélica, todos são espiritualistas. E dessa forma eles acreditam em outra vida. Então, chega ao ponto dessas religiões, do próprio catolicismo, ao longo dos séculos, criar um céu, onde seria o reinado de Jesus Cristo, como um local circunscrito. E vem aí o codificador, né? E vem aí o Consolador prometido e nos mostra que esse reino ele está no coração dos homens e não num local circunscrito. Tá? Então, Jesus deixa bem claro isso no texto, mas ele não dá muita clareza, justamente porque nós sabemos que muita luz chega a ofuscar. Tá? Bom, entremos agora na parte que fala que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec fez um pequeno recorte, não é? Ele fez um pequeno recorte do texto evangélico, não é? Do texto de João, e ele então coloca algumas explicações muito interessantes e muito oportunas para que nós podemos entender. Vejamos aqui. A primeira parte em que Kardec explica o texto evangélico é a crença na vida futura. Então essa é a primeira parte. Eu vou ler uma pequena parte da vida futura e depois nós vamos fazer algumas considerações a respeito dela. Então, por essas palavras, ou seja, o meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreendem ou
os consideram pueris. Veja bem, quando Jesus fala da vida futura, ele coloca que nós temos a vida e nós temos as existências. Esse momento que nós estamos aqui vivendo, né, que nós estamos passando pelas nossas dificuldades, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, esse momento é uma existência. Então, nós não temos ainda a profundidade de compreender a vida em toda a sua amplitude. E nós misturamos, muitas das vezes, o que é material com o que é espiritual. O que é existência com o que é vida. Existência é uma encarnação. Vida é toda a plenitude do Espírito pelas diversas encarnações com que ele passa. E aqui mais adiante, quando Kardec vem falar do ponto de vista, nós vamos ver então que se nós mudarmos o nosso ponto de vista, se nós mudarmos o nosso foco, nós passaremos então a superar muitas das nossas dificuldades, as nossas dificuldades de entendimento, a nossa compreensão de vida, de universo, de tempo, não é? Veja bem sobre a questão da justiça, não é? Nós falamos, quando a gente observa as características da vida, quando a gente observa que uma pessoa reencarna em extrema dificuldade de todo tipo, e outra traz menos dificuldades, porque aqui no planeta de provas e expiações, não há quem não as tenha, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, porque isso é próprio do nosso estágio evolucionário. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa com muitas dificuldades, não é? E às vezes até nós falamos sobre as pessoas com deficiências intelectuais, com deficiências físicas e tal, e muitas das vezes isso é mal interpretado, muitas das vezes aqueles espíritos que têm deficiências, que têm problemas intelectual, de ordem física ou de ordem psicológica, às vezes esses indivíduos não trazem grandes débitos, às vezes eles vêm por amor aos seus, não é? Então, tem espírita que já olha uma criança com hidrocefalia e fala assim, suicidou, deu um tiro na cabeça, por isso que veio desse jeito. Isso é uma tremenda de uma falta de percepção das coisas. Assemelha-se ao policial que prende o indivíduo e já dá a pena, não é? Já dá a pena. Esse aqui vai pegar tantos anos de cadeia. Não é assim. Então, quando nós nos deparamos com as pessoas em dificuldades, nós precisamos enxergar todo o contexto e não já ir falando que quem nasce com deficiência é porque é um extremo devedor. Não. Normalmente, os nossos débitos, muitas das vezes, na maioria delas, são débitos contraídos em grupo. Dificilmente contraímos débitos somente nós. Não é? Nós estamos interligados uns com os outros. Então, a visão da vida futura, como vem a explicação do Kardec no texto evangélico, nos faz perceber que existe algo além, que existe algo importante além, que essa não é só a nossa existência. E a explicação é justamente essa, que essa existência não é única, que não se encerra na morte, que a morte é só uma passagem. E aí o texto do Evangelho segundo o Espiritismo continua dizendo e falando sobre a libertação, né? Que quando nós saímos do nosso corpo físico, nós nos libertamos. Daí, talvez também, muitas das considerações que nós não comungamos com elas, é quando alguém desencarna, dizem assim, descansou, não é? Se libertou. Não é isso que nós comumente ouvimos?
E, na verdade, isso não é um fato. O fato é, descansa, liberta-se, desvencilha-se do corpo físico e dos problemas da matéria aquele que passa a vida fazendo isso. O indivíduo que passa a vida se desapegando das coisas, se desapegando das pessoas, se desapegando dos objetos, se desapegando dos prazeres, se desapegando do orgulho, da vaidade, de tudo que é da matéria, esse sim, ele se liberta no processo desencarnatório. Aqueles que muitos de nós ainda estamos nesse estágio, pelo menos eu estou, quando nos desencarnamos, continuamos ainda muito apegados à matéria, às coisas, às pessoas, ao que está aqui. Isso porque, se nós nos reportarmos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 96, onde Allan Kardec pergunta se os espíritos são iguais ou se existe uma hierarquia entre eles, nós vamos perceber que o Espírito de Verdade responde que há uma hierarquia e estabelece três ordens. A terceira ordem somos nós os que estamos apegados à vaidade, à avareza, ao materialismo. Na segunda ordem, nós vamos encontrar aqueles espíritos bons que já superaram a matéria, e quando reencarnam, são pessoas diferenciadas, são pessoas totalmente abnegadas, são pessoas que já não estão ligadas às coisas do mundo. Nós podemos citar aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e por aí vai. Não é? Esses são espíritos que estão na segunda ordem. E nós temos na primeira ordem os espíritos puros, os espíritos chamados espíritos crísticos. E aí, nesse contexto, quando nós vamos ver Jesus dizer para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, ele está falando do reino espiritual. Ele está falando que o reino que ele se encontra está lá na primeira ordem dos chamados espíritos puros. E também lá no Livro dos Espíritos, nessas três ordens, ainda existem lá as faixas de evolução que estão divididas lá em mais 10 subitens. Lembrando que nós, às vezes, estamos muito, talvez muitos de nós tenham algumas características das faixas de evolução da segunda ordem, mas ainda temos características da faixa de evolução de terceira ordem. E por isso nós somos, quando Emmanuel diz que nós somos um misto de sombra e luz, carregamos uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano, quer dizer justamente isso, que nós ainda estamos ligados muito à matéria, ligados muito ao materialismo, mas que muitos de nós já conquistou algumas características de outra faixa. E aí, seguindo aqui a questão do texto evangélico, o ponto de vista é esse, não é? O ponto de vista é que nós passemos a observar as nossas existências de uma forma de mais alta. Ele fala justamente isso, para nós enxergarmos a existência mundana de forma mais ampliada, subirmos aí o helicóptero, né, e observar mais de longe um pouquinho. O grande educador Mário Sérgio Cortella, ele cita uma passagem muito interessante que vem aqui casar com essa observação de Kardec sobre o ponto de vista, não é? Mário Sérgio Cortella diz que quando alguém diz para ele assim, você sabe com quem você está falando? E ele responde, você tem tempo? E se a pessoa tiver tempo, ele vai explicar. Ele fala o seguinte, meu amigo, no universo observável, acredita-se que há em torno de 1 trilhão de galáxias.
cada galáxia, não é? 1 trilhão de galáxias. A nossa Via Láctea, que é uma galáxia pequenininha, uma das menores observadas, tem cerca de 300 bilhões de sóis iguais ao nosso. 300 bilhões. Acredita-se que o nosso Sol é um dos menorzinhos desses todos. O nosso sistema planetário tem cerca de 8, talvez 9 planetas. O nosso é um. No nosso planeta tem cerca de 1 milhão de espécies. A nossa é uma. A nossa espécie tem cerca de 7 bilhões e meio de indivíduos. E você é um deles. Quando nós nos apercebemos disso, quando nós nos apercebemos o tamanho da nossa insignificância em relação a isso tudo, nós então começamos a entender melhor essas situações. Nós passamos a entender maior a questão do ponto de vista. De que adianta estarmos mergulhados como Pilatos, né? Aquele governador de uma região que se julga tão importante, tão grande, sequer entendeu as palavras de Jesus, não é? E aí nós chegamos então para falar da realeza de Jesus. Falar da realeza de Jesus é uma coisa extraordinária, não é? Nós podemos ver na nossa sociedade muitos Jesuses, não é? Nós podemos ver um Jesus histórico, um Jesus filosófico, um Jesus religioso, não é? Nós, por exemplo, os historiadores, eles não olham Jesus como o Jesus religioso, filosófico, como nós observamos, mas eles têm descoberto coisas extraordinárias a seu respeito. Não é? Mas nós não vamos nos ater aqui a falar do Jesus religioso. Nós sabemos que Jesus atingiu um grau puro, que ele é o administrador do nosso orbe, ou seja, há 4,5 bilhões de anos, quando aquela massa disforme se desprendeu do Sol e começou a se formar como planeta, ele já estava nesse processo. Ele já estava manipulando a matéria por aqui. Então, quando a gente vê nas religiões as pessoas falarem assim que Jesus morreu por nós, né? Ele passou por um processo de preparo para encarnar aqui, logo ontem, né, 2.000 anos atrás, comparado aos 4,5 bilhões de anos que ele está por aqui, ele se preparou no seu processo encarnatório aqui por muitos milhares de anos. E aí as pessoas falam que ele morreu por nós. Na verdade, ele não morreu por nós. Ele nasceu por nós. Não é? Haroldo Dutra Dias fala que Jesus, para as outras tarefas, ele enviou muitos dos seus representantes, não é? Na filosofia, enviou Platão, enviou Sócrates, no campo das ciências, enviou Galileu, né? Essas figuras todas, mas para falar do amor, ele veio por si só. Né? Então, o muito interessante que nós observamos sobre o seu reinado é isso. Mas enquanto ele fala que o reino dele não é desse mundo, ele esclarece que o reino da materialidade não o é. Mas ele é sim um rei. Não é? Ele é um rei. Aqui a realeza de Jesus, tal qual Kardec considera, é porque quase um percentual muito grande da população da Terra hoje o vê como um rei e um rei divino. Tá? Então, como em muitos casos, né, não existe, as pessoas conseguem o título de rei por mérito, não é? O rei da filosofia, o rei das artes, né? No nosso país tem o rei do futebol, não é verdade? Então, são títulos que as pessoas conseguem por
consideração com aquilo de bom que elas fizeram. Não é? E esses títulos são diferentes daqueles títulos dos reinados lá da antiguidade, onde era uma luta de poder muito mais do que propriamente um mérito, aquilo era passado de pai para filho, às vezes sem nenhum merecimento. E aqui, para encerrar os nossos comentários, né, nós vamos falar também de um filósofo muito interessante as coisas que ele escreve, porque ele não era religioso, né, ele era um pessimista, chamado Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer viveu no século XIX e ele faz uma consideração muito importante quando ele vai falar das dores do mundo. Quando lemos Schopenhauer, a gente percebe claramente e diz o seguinte: se esse filósofo tivesse conhecido o Espiritismo, provavelmente ele pensaria de outra forma. Schopenhauer, por exemplo, ele fala que a maior das deditas, né, o maior dos problemas, o maior das dificuldades dos homens é a vontade. Porque nós estamos sempre querendo algo, não é? Nós estamos sempre buscando algo. E ele falava que se retirasse a vontade, a pessoa não teria problemas. Mas aí ele ainda coloca uma consideração interessante, que a vida aqui na Terra é um pêndulo que oscila entre a desgraça e o tédio. Então, retira-se a vontade, esse pêndulo migra para o tédio. Portanto, só conhecendo, ampliando a visão e conhecendo o porquê das mazelas do mundo, né? Que essas mazelas existem pelo nosso livre-arbítrio, porque nós podemos amenizá-las para os outros, não é? Os políticos, as classes, as elites intelectuais, as elites econômicas, mas essas mazelas existem por necessidade dos espíritos passarem por essas dificuldades. E aí nós vamos, como diz Emmanuel, não é, que a Terra é um grande comboio e nós às vezes estagiamos nos primeiros vagões e depois estagiamos nos últimos. Então nós havemos de passar por várias posições sociais, econômicas, intelectuais no planeta até conseguirmos superar essas nossas dificuldades. E com certeza temos conseguido, haja vista que nós estamos no último processo, no último estágio da transformação do nosso planeta, que ele deixa ser planeta de provas e expiações e passa a ser, então, um planeta de regeneração. Segundo Chico Xavier, Emmanuel, lá no programa Pinga Fogo, havia dito isso para ele, que por volta de 2057 se efetivaria aí o processo de transição. Então, nós gostaríamos de terminar aqui a nossa fala, né, citando lá uma visão do espírito de uma rainha que fala, ela traz um depoimento. Nós recomendamos aqui também que leiam Bozzano sobre a crise da morte. Nós vamos encontrar lá vários depoimentos que são trazidos aí pela mediunidade. Então nós vamos ver lá nessa rainha francesa, ela falando que achava que chegaria aos céus, não é? Com seu título de realeza, de rainha, e ela chega lá e vê que não era nada disso, que os verdadeiros reis que se encontram no plano espiritual são aqueles que se abnegaram, que ajudaram, que fizeram a caridade, e muitos desses pessoas que ela desprezava. Portanto, meus irmãos, o tempo é curto, nós falamos muito, e a ideia era transmitir essa questão de que o reino de Deus não é um lugar circunscrito, está nos nossos corações. Divaldo, obrigado pelas colocações, foram muito bem colocadas, muito claras, né? Muito fáceis de compreensão, embora
demanda em si de nós muito conhecimento para a gente compreender coisas que a gente não conhece ainda, mas a gente sabe que também existem coisas que não estão na hora de que a gente conheça ainda. Então, que a gente se contente com o que a gente não consegue compreender, mas como você muito bem disse, que a gente tenha vontade para conhecer mais um pouco do que a gente sabe hoje, né? Deixa aberto aí a caixa de comentários aqui embaixo. Então, podem ficar à vontade. Amigos, perguntem, comentem, né? Tirem dúvidas, somem com esse nosso papo, que é fundamental. Essa hora que a gente tira para conversa, né, entre todos nós, ela é uma hora que às vezes pode consolidar ainda mais conhecimentos que foram ditos aqui. Às vezes a gente parafrasear algo que foi dito, né, colocar algum fato de vida que facilite a gente um pouco mais, né, pode ser útil. Então, a nossa companheira Luana Viana Pena comentou que, mesmo compreendendo da vida eterna, eu ainda sinto medo de morrer. Percebo que ainda estou muito agarrada à matéria, às paixões. Luana, se te serve de consolo, eu estou do mesmo jeito. Eu também. A maioria de nós, né? Se o Chico teve medo de morrer lá dentro do avião, não é? Aquela história que ele disse que era hilária, imagine nós aqui. Estamos, sim, muito agarrados ainda. Eu acho que vale a pena comentar. Eu acho bom que quando a gente comenta desse ponto de vista, acaba que toda live a gente toca nesse assunto, porque eu acho que é algo que a gente precisa de verbalizar, porque a gente sente isso ainda, né? Nós estamos em um estágio, né? O nosso espírito se encontra em um estágio em que nós não somos espíritos superiores, né? Bondosos ainda, nós não chegamos nesse patamar, mas chegaremos. Mas o fato de nós nos reconhecermos ainda não lá, faz com que a gente tenha vontade de poder caminhar um pouco mais. Então, para a gente se reconhecer, para que a gente cresça, né, desenvolva, o primeiro passo, ou o que mais importa, creio eu, seja o reconhecimento do estágio em que a gente se encontra agora. Luana fez muito bem, né? Isso Parte aí. Isso é muito difícil, Augusto. Isso é muito difícil e por isso que Jesus estabeleceu a questão ele nos esclarece sobre o amai-vos uns aos outros, né? Porque nós conseguimos ver com muito mais facilidade as virtudes e as viciações do outro do que a nossa mesma. E aí a gente entra lá no conceito socrático, né, do conheça-te a ti mesmo. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos conhecer. E aí, quando nós estamos convivendo, nós nos transformamos os instrutores particulares uns dos outros. Isso é muito interessante. A partir do momento que nós... E tem também uma frase que diz o seguinte, que os inimigos são mais sinceros que os amigos. Dizem-nos coisas que os amigos jamais diriam. Não é? Então, quando as pessoas nos fazem críticas, nós temos uma tendência a não aceitar. É o egoísmo, a vaidade falando por si, não é? Mas quando alguém faz crítica, ela está tendo aquela percepção nossa. E nós precisamos ouvir. Exatamente. Sair dessa zona de conforto que nos causa tanto desconforto, né? Porque quanto mais nós permanecemos nessa zona de conforto, mais desconfortável nós vamos ficar quando a verdade for colocada na nossa frente, porque uma hora ela vai chegar, né? Embora eu creio que ela sempre esteja ali, às vezes a gente não quer ver ela, né? Mas a gente precisa sempre se desanuviar. O nosso amigo Joaquim, ele pergunta se o Chico, ele especifica quais são mudanças que ocorreriam em torno do ano de 2050, comentado no programa Pinga Fogo. Você sabe dizer isso para a gente, Divaldo? Quais as mudanças? Isso. As mudanças é que muitos de nós que formos desencarnando, não encarnaremos aqui mais.
aqueles que ainda não estão preparados para viver, para construir esse mundo de regeneração, vão migrar para planetas inferiores, para que possam também promover o desenvolvimento lá. Porque nós precisamos estar habituados a um determinado ambiente. Se nós não estivermos, esse ambiente não nos comporta. E as mudanças, né, de um mundo de regeneração, uma dessas mudanças é a ampliação da nossa mediunidade. Porque Kardec estabelece lá que médiuns todos nós somos, só que médiuns ostensivos são poucos. Então a mediunidade ela é como se fosse uma tecnologia desenvolvida pelo espírito ao longo aí do seu processo reencarnatório. Então, no mundo de regeneração, a mediunidade ostensiva vai ser muito comum. As pessoas vão ter comunicação com as outras dimensões fora da matéria muito mais intensas. São essas duas características que o Chico nos alerta aí que vão acontecer. E é lógico, essas violências, criminalidade e tal, isso tende a desaparecer, até porque os espíritos que aqui estiverem, eles vão ter uma amplitude de conhecimento muito grande e não vão, dificilmente vão cair nesses problemas que nós estamos mergulhados atualmente. Exatamente. E eu acho legal a gente comentar que quando a gente cita sobre esses fatos, né, que os espíritos contam, normalmente mudanças, elas ocorrem mais de forma interna do que externa. Ainda a gente tem os olhos da carne para isso ainda, e a gente entende mudança como algo externo, né? O mundo muda. A gente tem que compreender que o mundo só muda porque a gente muda antes dele, né? Sim. A gente constitui toda essa camada, né? Então, mudança, eu acho que a gente poderia compreender como a mudança interna de comportamento, né? De pensamento, conduta. Então, nós hoje, graças a Deus, né? Estamos bem mais desenvolvidos em muitas áreas do que há 30 anos, né? Do que lá na época em que o Chico disse isso. E se Deus quiser, daqui 30 anos a mais, também 2050, a gente esteja muito mais diferente também, né? Sobre essa questão do tempo, é muito interessante. Nós, por questões materiais, nós estamos muito ligados ao tempo e espaço, não é? Até porque a matéria ela é limitada por tempo e espaço. Mas quando nós percebemos aí, até Haroldo Dutra Dias comenta em uma de suas palestras, que o estagiário lá que trabalha com Jesus, ele tem 1 bilhão de anos. Né? O estagiário, né? Ele brinca sobre isso. Então, quer dizer, quando nós falamos de tempo, é só de forma didática. Tá? Nós temos que entender que, a partir do momento que o tempo é infinito e que o espaço é infinito, nós o preenchemos totalmente. Então, por exemplo, tem gente que nós pensamos o seguinte: por que Deus criou esses espíritos que já estão em grau puro, primeiro do que nós, e ainda estamos galgando todos esses problemas? Por que não criou tudo ao mesmo tempo? Porque nós estamos presos à questão de tempo. Nós precisamos ir nos habituando a não nos prender nem a tempo e nem a espaço. Por exemplo, toda vez que nós imaginemos nós em espírito fora do nosso corpo, nós não conseguimos imaginar nós em espírito sem o corpo. Nós pensamos nós nos deslocando, conversando, mas nós não conseguimos ainda nos imaginar sem o corpo. Nós estamos mergulhados na questão de tempo e espaço. O corpo é tempo e espaço. A matéria é tempo e espaço. Então, tudo que funciona aqui no nosso mundo gira em torno de tempo e espaço. Por isso, nós não conseguimos compreender o universo infinito, o Deus infinito, o Criador
a causa primária de todas as coisas. Não é? Nós não conseguimos vislumbrar isso ainda, porque nós estamos limitados à matéria. E nós estamos limitados à matéria mesmo estando desencarnados. Porque ao desencarnarmos, nós ainda estaremos ligados ao corpo perispiritual, que também é matéria, que também se nutre da matéria do planeta. E nós não podemos imaginar também um planeta morto, né? O princípio vital está lá na pedra, não é? Até no anjo. Então, nós temos que imaginar dessa forma. Eu acho interessante a gente, voltando ao tema, a gente compreender também que quando a gente vê o diálogo entre Jesus e Pilatos, a gente pode perceber dois seres dentro de nós conversando, né? O que a gente entende que a vida não é somente essa, que não nessa hora em que a gente vive, que a gente está fazendo um estágio, embora ela faça parte da nossa história como espírito, né? E a outra em que a gente enxerga somente o que a gente vê, né? Então, Jesus Cristo, ele vê a verticalidade, né? Simbolicamente, né? Do chão para o céu, não que o céu esteja em cima, e Pilatos vê somente até onde o olho dele chega, né? Então, a gente perceber que a vida futura, né? O reino, né? Futuro, que não é deste mundo, né? A gente compreender o quanto de nós divide-se nessa forma de ver, né? Pilatos, Jesus, que seria essa sombra e essa luz, né? Que você falou que dentro de nós ainda existe essa sombra e essa luz. Mas que a gente compreenda que nesse estágio em que nós estamos hoje, nós precisamos dessa condição, né? De estar em um corpo físico para estagiar, né? Esse desenvolvimento. É como se a gente precisasse colar grau em algum curso e eu tivesse que fazer estágio prático. Eu preciso de experimentar sensações para que eu prove, pela prova mesmo, né, vívida, de que eu consigo chegar naquele estágio superior, né? E onde Faz que parte está do esse nosso processo reino? evolutivo. Desculpa? Faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos que passar por isso. Quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, na verdade, ele fala que venceu em todos esses estágios. Não é? Ele, quando venceu o mundo, ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Quando ele fala que venceu o mundo, é porque ele venceu todos esses estágios. Ele passou por todos eles. E nós havemos de passar também. Exato. E aí, complementando as últimas ideias aí desse bate-papo de hoje, quando a gente lê o título dessa live, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, ou seja, a vida futura, a gente consegue desenvolver melhor, um pouquinho mais, aquela ideia do eu quero viver o hoje, né, o hoje é que importa, né, amanhã eu não sei o que vai ter, mesmo que a gente não creia nessa vida futura, a gente sabe que até mesmo as escolhas do mundo terreno que nos causam mal, por exemplo, eu sei que eu não posso comer doce hoje o dia inteiro, porque amanhã, com certeza, eu vou estar muito mal fisicamente, né? Então, todas as escolhas que a gente faz, a gente precisa de ter consciência de que futuramente ela vai ter uma consequência, né? E eu preciso de estar pronto para conviver com essa consequência, ou pelo menos compreender o que ela significa no meu estágio, né, enquanto espírito, e saber que nem todas as escolhas podem ser feitas baseadas somente no tempo em que eu vivo hoje, né? E aí vem a ideia de sacrifício, resistência, resiliência, paciência, principalmente, porque a gente acha que os frutos a gente colhe hoje no hoje, né? E na maioria das vezes, pode-se dizer em todas as vezes, não é hoje, sempre, né? E finalizando, Raul Teixeira fala muito bem sobre isso que você disse, né? O nosso desencarne, ele é proporcionalmente, ele é diretamente proporcional à nossa forma de viver no corpo. Então, quanto mais a gente vai se desapegando, o nosso desencarne ele vai ser mais desapegado também. Então, proporcionalmente às nossas escolhas que a gente tem enquanto espírito encarnado,
a gente vai transpor, né, para o plano enquanto espírito desencarnado. E é bom a gente compreender esse conceito, né? Vida futura, meu reino não é deste mundo. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso também, né? Sim. Amigos, então, caso alguém não tiver mais algum comentário, pergunta ou dúvida, a gente vai partindo já para o final desse bate-papo, que foi delicioso. Divaldo, foi muito bom. A gente é Eu que sempre muito agradeço. grato, né, a essas chances que a gente tem de conversar, porque nesses diálogos a gente inspira, às vezes a gente fala algo que a gente precisa de compreender um pouco mais ainda, né? E com a companhia dos nossos amigos que estão em casa, parece que o clima fica até mais leve para a gente dizer isso tudo, né? Então, Quando obrigado falamos, pela falamos disponibilidade. muito mais para nós mesmos. Exatamente. Como se diz, né? O meu, quem fala, a boca tá mais perto de quem precisa de compreender aquilo, De né? ouvir. O ouvido Exatamente. está mais perto dessa boca. Mas, enfim, que bom que a gente tem essa chance, né? De fazer esses estudos, tá? Obrigado de coração, tá? Pela sua disponibilidade, generosidade em tentar mais uma vez, já que ontem a gente não deu conta, né? E a gente espera que Eu que tenhamos outros agradeço. estudos como esse. Augusto, eu gostaria de fazer uma despedida aqui. Claro, pode sim. É um textozinho pequenininho que eu acho muito bonito, que é uma bênção irlandesa. Ótimo. Isso para todos que estão ouvindo, tá? Para você, para todos. A gente Que tem as esse. gotas da chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque seu espírito, que o sol ilumine teu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso nos seus ombros, e que Deus envolva você no seu manto de amor. Que lindo. Obrigado, amigo. Obrigado a todos que Eu estiveram com a agradeço. gente, que a gente espera que tenhamos outros encontros como esse. Quem não conseguiu acompanhar essa live desde o início, a gente vai subir ela para o IGTV do Instagram, @Casa do Caminho Patrocínio, é esse que a gente está aqui agora. E a gente vai subir também o vídeo para o YouTube, Sociedade Espírita Casa do Caminho. Obrigado de coração a todos que estiveram com a gente, aos espíritos amigos que também estiveram aqui, e que tenham todos uma ótima noite, de boas reflexões e que a gente se encontre logo, logo. Divaldo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Desculpe os erros. Imagina que é isso, erro nenhum. Muito obrigado, pessoal. Com Deus. Com Deus.